Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que foi mencionado no vídeo anterior a respeito do Ministério de Libertação. E como já foi mencionado, que é bastante procurado esse ministério, mas que muitos desconhecem como isso acontece. Talvez você esteja passando por um processo onde você está pensando em desistir, em retroceder, porque você percebe que essa libertação tanto desejada, tanto almejada, não aconteceu. Ou talvez você conheça alguém qual você está buscando por libertação e você não sabe ao certo como irá acontecer. Porque tem pessoas que elas pensam que a libertação ela acontece de forma instantânea e não é bem assim, né, que diz a palavra do Senhor. Existem casos específicos onde o Senhor precisou intervir, mas hoje eu não quero adentrar ainda neste assunto, porque nós iremos dar sequência, já quero iniciar com a palavra, né, que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, aonde ele deixa ali um registro que é através do conhecimento da verdade que o homem é livre. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, é através desse conhecimento, é através de conhecer a verdade que o homem ele passa a desfrutar da libertação. E como é que isso acontece? Como conhecemos a verdade? Através, né, da intimidade e do conhecimento, porque não existe relacionamento sem intimidade e conhecimento. A palavra do Senhor diz que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. E como isso acontece? Através da oração, através da meditação da sua palavra, através do jejum, através da renúncia. É isso que acontece quando o homem ele decide que ele não quer mais viver debaixo de um jugo, que ele não quer mais viver aprisionado em um cativeiro. Ele precisa compreender que é o processo do conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, que a libertação acontece. Porque muitos fantasiam a libertação de uma forma generalizada, achando que o seu processo é igual ao processo do outro, embora muitas vezes seja parecido, mas cada pessoa é única, cada processo é diferente. Então, através do relacionamento, através da intimidade, na verdade, e o conhecimento, a busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, é que há um relacionamento. Então, para você compreender que o processo de libertação está acontecendo, você precisa buscar se relacionar com o Senhor. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra forma. A única forma do homem ser livre é através do seu relacionamento com o Pai. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Só existe libertação quando o homem passa por esse processo. E a palavra do Senhor em Mateus 7, eu quero ler aqui para que você entenda o que o Senhor vai falar através desta palavra, e depois eu vou aqui estar trazendo aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Diz assim, Mateus capítulo 7, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, ouvir a palavra edifica, mas a aplicação solidifica. Então, todas as duas casas foram edificadas através do ouvir a palavra do Senhor.
mas a única que foi solidificada, a única que permaneceu de pé, sustentada, foi a que foi firmada na rocha, que foi edificada na rocha. Então, essa casa aqui significa a nossa vida. Todo aquele que ouve está sendo edificado. E nós podemos perceber num ambiente onde muitas pessoas são ministradas através da palavra, mas que algumas conseguem ter êxito mediante algumas situações e outras não. Porque umas edificam a sua casa na rocha, ou seja, aplica a palavra em sua vida, e outras não. Então essa palavra aqui fala de libertação. Essa palavra aqui é uma palavra que todo homem que aplica a palavra do Senhor em sua vida, ele é sustentado, a sua casa permanece de pé. E aqui não fala somente daquilo que muitos acham que é de pé no sentido de permanecer em Cristo só. Fala de pé porque ele só consegue permanecer firme diante das intempéries da vida, porque aqui fala que vieram os ventos, as chuvas desceram, as correntezas dos rios vieram sobre esta casa. Então aqui fala de todo o processo que acontece, seja uma fatalidade, seja aquilo que vem, né, com um mal que acontece se a pessoa está esperando. Mas aqui também fala daquilo que o inimigo trama, daquilo que vem com grande fúria, para que a casa seja derrubada, para que a casa ela não permaneça de pé, para que o homem ele não permaneça firme na presença do Senhor. Então aqui fala de libertação, porque toda libertação ela acontece em Cristo, ela acontece através da intimidade com o Senhor. Às vezes tem pessoas que vão para um ambiente, um culto, na verdade, específico de libertação. Elas querem ser ministradas naquele lugar, ouvem a palavra, recebem, mas quando elas saem daquele ambiente, elas não conseguem colocar em prática. Elas não vão, na verdade, aplicar aquilo que receberam naquele lugar, porque acham que elas já estão livres, que elas não precisam fazer mais nada. Então, entenda, né, que todos os que ouvem e não praticam, é como os que recebem a ministração de libertação, mas não aplicaram os princípios de manutenção. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E que princípios são esses? É justamente a aplicação da palavra que foi ministrada, a palavra que liberta, porque como eu falei na prévia do vídeo anterior, quando o Senhor Jesus ele ensinava, ele estava libertando, porque ele estava ensinando aquilo que precisava ser aplicado na vida de cada pessoa. Porque nem todos vão receber uma ministração específica como acontecia quando Jesus libertava alguém de um espírito maligno. Existem pessoas que elas vão ser ministradas pela palavra e é a palavra aplicada que traz a libertação. Então entenda que o processo, o princípio, os princípios da manutenção precisam ser colocado, aplicado na vida do homem. E quem faz isso é o próprio homem, não é o outro, né? É o próprio homem. O Senhor ele nos dá esse exemplo quando ele ministra sobre a vida das pessoas e elas precisam, na verdade, praticar. É o que diz aqui, aqueles que praticam. Aqueles que não praticam vão ser edificados, mas a casa não vai ser sustentada. Então, é necessário. Por quê? Porque um homem pode voltar a ser aprisionado. Aquele que foi livre, aquele que recebeu uma ministração, que Deus muitas vezes usou alguém para ministrar, e o mal ali saiu do ambiente, saiu da casa, precisa, na verdade, compreender que ela não pode permanecer vazia. É o que diz lá Mateus, capítulo 12, do 43 a 45, quando o homem, ou a casa, né, ela é adornada, ela é varrida, ela é trabalhada, só que ela está desocupada. E essa desocupação é justamente o espaço apropriado para o inimigo que saiu voltar e trazer com ele mais 7. Por quê? Porque a casa está vazia.
Então entenda que toda casa ou todo homem que já recebeu uma ministração de libertação, que está passando por este processo de limpeza, de adorno, ele precisa aplicar manutenção na casa. Ele precisa, na verdade, aplicar a palavra do Senhor diariamente em sua vida, porque senão o segundo estágio vai ser maior do que ou vai ser pior do que o primeiro. Então entenda, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, que a casa, o homem precisa passar pelo processo diário de libertação através da prática da palavra do Senhor. E muitos acham que a libertação ela é instantânea ou que vai acontecer de vez. É claro que existe processo, coisas que o Senhor retira da vida do homem e não volta mais. Mas não volta por quê? Porque ele fechou o ambiente, ele preencheu o ambiente com a palavra. Ele ocupou a casa que estava vazia, já estava limpa, mas estava vazia. Porque você pode parar para observar que se você sair de uma casa, de um ambiente, e por muito tempo essa casa ficar sem manutenção, ela tende a se deteriorar, se desgastar. Então a casa ela precisa de uma manutenção constante, precisa estar alguém ali limpando, tirando a poeira, tirando as teias de aranha, fazendo uma reforma, fazendo uns ajustes para que a casa permaneça de pé, para que a casa não seja destruída. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, todos aqueles que já experimentaram do processo de limpeza, de libertação, mas que não preencheu com a presença do Espírito Santo, mas que não preencheu com a prática da palavra, tende a voltar para o estado de aprisionamento. Então, muitas pessoas desistem do processo de libertação porque acham que é como uma mágica que vai acontecer instantaneamente, e por não perseverar na libertação, no processo, que muitas vezes vai ser difícil sim, porque quanto mais entranhado, quanto mais a raiz estiver profunda, mais difícil, ou mais demorado será o processo da libertação. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer, porque é através do conhecimento da palavra que a libertação acontece. Então eu deixo hoje essa mensagem para o teu coração, você que está passando por este processo, você que conhece alguém que está passando, não desista, porque pode até ser demorado, pode ser um processo meio complicado para acontecer, mas com certeza, através da prática da palavra, a sua casa ela vai ser sustentada, ela vai ser, na verdade, trabalhada, transformada através da palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui. Se Ele me permitir, na verdade, estarei aqui trazendo mais uma palavra sobre esse ministério de libertação.